seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre este livro, Palavra por Palavra, da Anne Lamott. Esse livro é muito bom e fala sobre escrita, então se você tem interesse nesse tema de escrita, eu recomendo que você fique até o final desse vídeo aqui comigo e também compre esse livro aqui para você ler, porque de fato ele é maravilhoso. E, assim, é um livro rapidinho de ler também, né? Ele tem aqui quantas páginas? Vamos ver, 217 páginas de conteúdo. E, palavra por palavra, fala sobre instruções, sobre escrever e viver. E eu acho que isso que faz com que esse livro seja muito legal, porque a Anne vai trazer, desde o início aqui, desde a introdução do livro, ela vai trazer vários fatos assim sobre a vida dela como uma escritora e também uma menina, uma mulher que cresceu em um lar de escritores. Então o pai dela era um escritor e ela cresceu vendo o pai dela escrever, convivendo ali também com os escritos do pai dela, que quando ela era criança às vezes causavam um certo desconforto para ela, assim. Então, desde o começo, ela vai trazer também essas instruções aí sobre viver, ela vai compartilhar com a gente algumas coisas pessoais, sobre a melhor amiga dela, sobre também o pai dela que faleceu e a melhor amiga dela que também faleceu, e como ela escreveu para eles. E ela vai trazer mesmo essa mentalidade de uma escritora. Como que você vai viver a sua vida de uma forma que você consiga escrever bem, de uma forma que você consiga também gostar de escrever. Então é um livro bem legal, um livro bem levinho, vale a pena você apostar nele. Esse livro estava esgotado há um tempo atrás, eu não estava conseguindo comprar ele, mas agora já tá bem fácil de encontrar, você encontra na Amazon aí pra comprar. E ela vai falar sobre você escrever um livro mesmo, sabe? Vai tirar todas as orientações. E o livro, ele é escrito dessa forma, bem pessoal, assim. Então ela vai contar vários aspectos, assim, da vida dela. E também é escrito em um formato de aulas. Então é como se ela estivesse ensinando mesmo pra você e passando as lições que ela passa pra turma dela em aula. Ela tá contando pra você aqui nesse livro, basicamente. E ele é dividido aqui em algumas partes. Parte 1, escrever. Parte 2, a mentalidade certa para escrever. Parte 3, ajuda ao longo do caminho. E parte 4, publicação e outros motivos para escrever. E a parte 5, a última aula. Vou mostrar aqui o sumário. Se você quiser pausar aí para dar uma olhada no sumário. É bem interessante. Eu vou comentar aqui ao longo desse vídeo sobre as minhas partes favoritas, enfim, o que mais me chamou a atenção em tudo aqui. Então, nesse nosso formato aqui de vídeo, mesmo uma conversa sobre o livro, vou falar as minhas percepções, o que mais me chamou a atenção, os meus principais aprendizados, e eu fiz aqui um resuminho pra gente, pra eu compartilhar com você tudo isso a partir desse livro, que eu terminei essa semana, tá bom? Então, a Anne, como eu falei, ela é uma escritora de ficção e de não ficção, então ela já escreveu vários livros aí. Ela é americana, dos Estados Unidos, e também é professora de escrita criativa. A primeira parte aqui, então, tá falando sobre escrever. E aí, ela já começa trazendo pra gente, logo aqui na introdução, que o ato de escrever é a própria recompensa. E eu também acredito muito nisso, de que o próprio ato de escrever te realiza, sabe? Se você é uma pessoa que realmente vai apostar na escrita, sabe? Que vai ter essa vida de escrever sobre a realidade, igual eu já falei nos outros vídeos aqui sobre escrita, tá? Que a gente tem aqui no canal. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí que a gente sempre tá falando sobre esse tema de escrita e já temos outros vídeos aqui também sobre escrita. E se você é essa pessoa que gosta de escrever, você sente a realização no próprio ato de escrever. Então, né, talvez você realmente queira publicar, queira escrever um livro, talvez, algum dia, mas, assim como a Anne fala aqui no livro, desde o início até o último capítulo ela vai falar sobre isso,
essa não deve ser a sua principal preocupação, a sua principal motivação, porque você vai se frustrar, tá? Se essa for a sua principal motivação. Desculpa, tem um caminhão aqui do seletivo bem na hora do meu vídeo, mas tudo bem. Então, essa deve ser a sua motivação. Escrever por escrever. O ato de escrever é a própria recompensa. Você descrever a realidade, você ter esse estilo de vida de um escritor que observa a realidade. Isso já é muito valioso, sabe? Então, escrever é a própria recompensa. Não fique esperando ficar famoso, ganhar muito dinheiro ou publicar o seu livro. Se essa for a sua motivação, é bem complicado porque com certeza você vai se frustrar. Provavelmente você vai se frustrar. Porque como ela fala aqui, a publicação ela não realiza, né? Você publica ali o livro, comemora um pouquinho, depois você já esquece. Ou você publica o livro e fica chateado porque quase ninguém leu o seu livro, sabe? E realmente, é assim. Então, por isso que eu acredito muito nisso também. O ato de escrever é a própria recompensa. Na introdução, ela também vai dizer que existe algo de mágico em quem consegue entrar na mente dos outros e se pôr no lugar deles. E escrever sobre isso. E justamente ela disse que desde criança ela pensa dessa forma, que existe algo de mágico nessas pessoas que escrevem e conseguem se colocar no lugar do outro. E até hoje, ela já adulta, ela ainda pensa nisso, ela não mudou de opinião. Por quê? Porque exige uma sensibilidade de você realmente observar a realidade, observar as pessoas, sabe? Ter aquela empatia, de imaginar o que o outro tá sentindo, de você também, às vezes, fantasiar como aquela pessoa reagiria a determinada situação, né? De você observar também a diferença na personalidade das pessoas e construir um personagem que tenha ali talvez um temperamento bem forte, né? Que tenha características bem expressivas. Isso é muito interessante também. Então é mágico, por quê? Porque você observa a realidade, você tem essa sensibilidade também e você está mais consciente no seu dia. Eu acho que esse estilo de vida do escritor é muito valioso, porque você tem que estar atento à realidade, você tem que estar observando as nuances, sabe, da vida, os detalhes, aquelas coisinhas que às vezes ninguém presta atenção ou ninguém percebe. E isso é realmente mágico. Outro ponto também que ela já traz aqui na introdução é que você não será bom logo de cara. Realmente, você tem que ter fé, você tem que ter perseverança na hora de escrever, porque talvez você se torne bom algum dia. E eu acho muito legal essa forma que ela traz aqui no livro. Tem muita verdade e também muita humildade, o que é muito importante para quem quer começar a escrever. Você tem que ser verdadeiro, você tem que ser sincero e também humilde de que, bom, talvez você leve o jeito para escrever, talvez não, sabe? Talvez você um dia vai ficar bom se você praticar muito, se você tiver fé no processo, sabe? Não é de um dia para o outro. Você tem que aprender a ser um iniciante, você tem que ter coragem, sabe, para começar isso que talvez seja algo novo para você, ou talvez não, você já escreve desde mais jovem, né? Mas você precisa ter essa perseverança de treinar todos os dias, de lidar ali às vezes com bloqueio criativo, de olhar para aquele seu texto e perceber assim, nossa, ficou ruim, eu preciso apagar tudo, começar de novo, ou eu preciso fazer uma segunda revisão nesse texto e mudar algumas coisas. Então, verdade e humildade tá muito impregnado assim nessa minha visão e também da Annie Lamott sobre um escritor, sabe? Sobre escrever e viver, como tá aqui no subtítulo do livro. Tá? Então tenha fé. Talvez, sabe? Talvez um dia, se Deus quiser, você se torna uma pessoa que escreve bem, né? Mas talvez não, se você não tiver essa fé, essa disciplina, né? Se você realmente não sentar a bunda na cadeira todos os dias e exercitar, né? Talvez não. Então, essa é a humildade, sabe? De enxergar assim, nossa, eu preciso me esforçar se eu realmente quero isso. Aí, logo aqui, ela já vai falar pra gente, né? Começando. Como que você vai começar a escrever, né? A parte 1 aqui, escrever, começando. Então, ela cita pra gente fazer pequenas tarefas,
primeiros esboços ruins. Ela fala sobre perfeccionismo, ela fala sobre personagem, trama, diálogos, cenários, falsos começos, argumento e como você sabe que terminou. E escrever bem, né, exige aqui essa verdade. Escrever bem é contar a verdade, como eu já estava falando antes para vocês. Ela faz uma recomendação de que você comece escrevendo pela infância. Então é bem interessante que você pegue assim alguns temas clássicos e escreva sobre isso, ou que você pegue essa perspectiva e essas memórias da sua vida e escreva sobre isso. É um bom começo, tá? Ela fala pra gente começar a escrever sobre a infância. Escrever memórias que você tem sobre a sua infância com a maior sinceridade. A sinceridade entra aqui também na parte da escrita muito conectada com a verdade. Porque você tem que ser sincero e a sinceridade vai ser muito divertida no seu texto, sabe? Às vezes você falar alguma coisa que ninguém falaria, às vezes você contar ali um detalhe que é um perrengue, que é engraçado, que às vezes você até tem vergonha, mas que o leitor vai gostar de saber, vai sentir proximidade com você, vai às vezes até achar engraçado e também vai perceber que você tá sendo verdadeiro, que você tá sendo sincero no seu texto. Então, escreva as memórias com a maior sinceridade. Isso vai ser muito legal pra você, vai ser até meio terapêutico, né? Porque você vai contar ali a sua história, a sua narrativa de vida. Né? Isso tem uma coisa que o Italo Marcilli sempre fala, que a nossa vida é uma narrativa, nós estamos aqui pra construir uma história, e eu acho que isso se conecta muito com a escrita, por isso que, assim, pra mim, é necessário escrever, eu preciso escrever, sabe, na minha vida. Vou fechar a janela aqui porque tá um barulho e eu acho que vai interferir no áudio. Então, ó, aqui os vídeos são assim, ó, bem verdadeiros. Eu levanto no meio do vídeo pra fechar a janela. Sim, sim, é assim, é um vídeo espontâneo aqui. É essa conversa verdadeira mesmo, sem muito corte, sobre o livro, tá? E eu gosto disso, sabe? Porque também faz parte disso, sabe? A verdade, a sinceridade. De você ver, assim, que, ó, não tô falando aqui de forma perfeita, tô gaguejando, sim, tô errando em alguns momentos. Travei aqui, né, e recomecei, e teve barulho e eu fechei a janela. Essas são as nuances da vida real. E eu sou apaixonada pela vida real, sabe? Não é nada pior do que a neurose de você inventar uma coisa perfeita na sua cabeça, sabe? De você, às vezes, invejar o outro por você achar que a vida do outro é melhor, sabe? Pezinho no chão, na realidade, né? Vamos ver aqui a vida, né? Vamos filosofar no meio do vídeo, tá bom? E também, para começar, você precisa treinar todos os dias. Ela recomenda que você tenha um horário que você sente, né, na mesa e escreva. Às vezes isso não é possível para qualquer pessoa, tá? Ultimamente eu estava fazendo Morning Pages, que é de um outro livro sobre criatividade, que eu ainda não li, mas eu já ouvi falar sobre esse exercício Morning Pages, e eu já fazia há algum tempo, né, uma escrita logo pela manhã, ali o download de pensamentos, colocar tudo no papel ali de forma aleatória, né, só esvaziar mesmo assim a sua cabeça pra você se sentir aliviado ali no começo do dia, né, e eu tava fazendo essas Morning Pages, né, eu estou fazendo, mas em alguns dias não é possível. Por exemplo, hoje eu não fiz, porque eu queria vir pro escritório, queria adiantar algumas coisas, então eu não consegui fazer as morning pages. Mas em um dia que eu vou ficar em casa, que eu tô acordando de uma forma mais tranquila, que eu acordei no horário, né, eu consigo fazer as minhas morning pages, e ali eu consigo extrair coisas muito boas. Tem muita coisa ruim ali também, mas eu consigo treinar todos os dias a minha escrita e escrever ali sobre algo, às vezes aleatório, que tá na minha cabeça, e às vezes sai uma frase legal que depois eu posso extrair e fazer um outro texto, sabe? Então escreva todos os dias, nem que seja algo pequeno. E aqui a gente já passa por outro ponto que a Anne nos traz, é pequenas tarefas. Tá? Não queira começar escrevendo algo muito grandioso, né? Querer escrever um livro, um romance, né? Uma ficção, que é até um pouco mais complexo do que você escrever não ficção, na minha opinião, tá? Na minha percepção. Ela fala pra gente definir essas pequenas tarefas. Então comece com pequenas descrições. Ó, eu vou sentar aqui e eu vou descrever, né? Só aqui a minha vista da janela. Eu vou sentar aqui e eu vou descrever apenas, né, esse copo, essa xícara que tá na minha frente. Eu já passei pra vocês esse exercício de descrição, porque aí você observa melhor a realidade.
E é importante que você faça, então, essas pequenas tarefas, né? Que você descreva as pequenas coisas, lugares, né? Um lugar que você já visitou. Ah, hoje eu vou sentar aqui, eu só vou descrever a cidade de Curitiba, que eu visitei no mês passado, no mês anterior. Ah, eu vou descrever uma pessoa. Ah, eu vou sentar aqui, eu vou descrever o Daniel, meu noivo. Vou escrever só sobre ele. Então, isso é uma pequena tarefa que, na maioria das vezes, é essa descrição, tá? Me conta aqui nos comentários se você já fez esse exercício. Vamos conversar aí. Me conta se você vem exercitando a sua escrita, se você é uma pessoa que gosta de escrever. E se você tá conversando, se você tá concordando com as minhas ideias aqui e as ideias da Anne também aqui nesse livro, tá? Deixa aí nos comentários que essa interação é maravilhoso, é o melhor, assim, dos vídeos, é a nossa interação aqui nos comentários, tá? Pequenos esboços ruins, então ela também vai trazer pra gente, e é muito claro, entra naquela questão de humildade que eu já falei pra vocês, de que os seus primeiros esboços vão ser necessariamente ruins. Os seus primeiros esboços, você vai sentar e vai pensar, meu Deus, o que eu tô fazendo? Será que eu realmente levo jeito? Às vezes você vai começar de um jeito errado, às vezes você vai escrever uma coisa que não tem nada a ver, mas você pode salvar uma frase e aí você pode reescrever, ou você pode voltar no dia seguinte e revisitar aquilo, tá? Então ponha tudo no papel, faça ali morning pages, né? Coloca aí, importante escrever, porque pode sair algo legal. Os primeiros vão ser ruins, tá? Vão ser ruins. E cale as vozes da sua cabeça, principalmente aqui do perfeccionismo. Ela cita pra gente aqui exemplo como o perfeccionismo e também mais pra baixo, na parte 2, ela vai falar também sobre a inveja. E ela até tem uma estação QMRD, que ela chama de estação que merda, né? Tipo assim, só merda tá vindo na cabeça, né? Tanto de presunção de tipo, nossa, eu sou uma pessoa muito boa, eu escrevo muito bem. Nossa, como que as pessoas não leem os meus textos se eles são muito bons? Essa é uma estação que merda aqui do ouvido direito. E do ouvido esquerdo é de tipo, nossa, você nunca vai conseguir. Nossa, você deveria desistir. Por que você tá fazendo isso? Não faz sentido nenhum você ficar escrevendo, não sei o que, não sei o que. Então, essas duas estações são estações que merda. Não escute as vozes da sua cabeça, mas escute essa voz da escrita, essa voz da realidade que quer vir aqui e se manifestar no papel, sabe? Em muitos momentos no livro também ela traz isso, assim, como se o texto, ele não fosse 100% você que escreve, assim, é tipo como se ele precisasse ser escrito, né? Como se você precisasse ouvir os seus personagens, né? O seu personagem, ele já existe em algum lugar e você só tem que passar pro papel, sabe? Você é simplesmente o mensageiro da mensagem. Em vários momentos no livro ela vai dando esses toquezinhos, assim, sabe? Da intuição, do teu inconsciente e de que não é você que controla tudo ali na escrita, sabe? Muitas vezes você vai ouvir o personagem, né? Você vai... Aqui ela até... Antes de eu ler o livro, tem um capítulo aqui que se chama Brócolis. E aí eu ficava tipo, cara, o que será que ela fala aqui nesse capítulo, né? Brócolis. E é realmente assim, observe o seu brócolis pra você saber por onde você começa a comer ele. Ou seja, tipo, escute a realidade, porque ela mesma vai mostrar pra você por onde você começa, sabe? Se você não sabe muito bem por onde começar, escuta, sabe? Silencia a estação que merda e escuta a realidade. Olha para as coisas que elas vão, que ela vai te dar alguma pista, sabe, do que fazer. Né? E realmente, isso de fato é verdade, sabe? Se você quiser ficar controlando tudo, né? Cada vez mais eu vejo quanto a gente não tem controle de quase nada, assim, na nossa vida, sabe? Realmente, é a vontade de Deus. Aqui já entrei em outra filosofia, mas realmente, sabe? Realmente tem coisas assim que não é você que controla, sabe? Que simplesmente é pra ser assim. Então, ela fala aqui sobre o perfeccionismo, né? Essa voz da opressão. O perfeccionismo, ele atrapalha os escritores, é a voz da opressão. Então, você tem que ter coragem de cometer erros, tá? Ó, o perfeccionismo é a voz da opressão, o inimigo do povo. Ele o manterá reprimido e insano por toda a vida. E será o maior obstáculo entre você e um primeiro esboço ruim. Acho que o perfeccionismo se baseia na crença obsessiva de que
Se você andar com bastante cuidado, pisando da maneira certa, a cada passo não terá que morrer. Mas a verdade é que você vai morrer, de qualquer maneira. E um monte de gente que nem sequer está olhando para os pés terá muito mais sucesso do que você e ainda vai se divertir mais. Legal, né? Eu gostei bastante desse parágrafo, tá? Tá na página 47. E a Anne, ela vai falar bastante aqui sobre a morte, porque o pai dela era um escritor, o pai dela faleceu, ela também teve uma melhor amiga, e ela escreveu o texto para ambos. E isso pra ela foi maravilhoso, tipo assim, as pessoas vão morrer e eu posso fazer um presente para elas de uma forma escrita. Elas podem ler sobre a vida delas se eu escrever sobre elas, e isso é um presente muito valioso. Ela também fala assim, é a única maneira de nós realmente termos as pessoas, porque elas vão escapar, sabe? Elas vão morrer em um determinado momento. E a gente pode escrever sobre elas, é tipo eternizar pessoas, eternizar momentos também. Da mesma forma, os momentos eles passam e você pode escrever sobre eles, né? Você pode eternizar, colocar ali a sua ótica da situação no papel. Eu acho isso muito bonito, sabe? Chega até a me arrepiar e dar aqui um sentimento, sabe? De tipo, cara, você pode escrever e eternizar um momento, você pode escrever e eternizar uma pessoa, você pode fazer alguém feliz com o seu texto, você pode tocar a outra pessoa que tá lendo e ela pode se identificar. Ela também fala bastante desse momento, assim, de pertencimento. Sabe quando você vê uma frase e você pensa assim, meu Deus, é isso que eu queria falar e eu não conseguia. Nossa, é isso, eu me identifico com isso também. Esse senso de pertencimento que a leitura ela te dá. E quando você escreve, você pode gerar essa sensação nas outras pessoas. Nossa, eu acho isso muito precioso, muito valioso mesmo. Depois a gente vai aqui pra personagem e ela fala sobre você conhecer o personagem e aí você vai conhecer pessoas e você vai descrever essas pessoas. Ou você vai conhecer também você e as suas facetas, sabe? Aqui na Evelyn existe uma Evelyn que é um pouco ranzinza, sabe? Que reclama de tudo. Então eu vou construir uma personagem que ela é desse jeito. Ela é chata, ela só reclama. Eu vou escrever aqui sobre ela. E você observa essa sua faceta. Ah, existe também na Evelyn uma faceta que é muito sentimental, que chora por qualquer coisa. Então eu vou escrever também sobre isso. Ah, existe na Evelyn uma pessoa muito divertida também, que se diverte, que ri com as outras pessoas. Então eu vou criar uma personagem que tem essa faceta. Eu acho que isso é bem legal. Um dia eu quero fazer isso também. Escrever sobre essas minhas facetas, ou até sobre uma outra pessoa, sabe, que você observa e aquela pessoa tem até uma caricatura, assim, tipo, cara, essa pessoa, ela é braba, sabe? Ela é uma pessoa que ela é meio, sabe, colérica, assim. Eu observo muito os coléricos, assim, enquanto eu acho eles divertidos. Porque às vezes eles ficam irritados com umas coisas, assim, que são tão pequenas, né? E eu acho muito divertido, assim, olhar. Eu acho até um pouco engraçado, assim, os coléricos. E posso criar um personagem que é assim, que é colérico e que se irrita por qualquer coisa, né? E faz picuinha com os outros. E fala de uma forma engraçada, assim, sabe? Meio que com um ego um pouco elevado. Então eu posso escrever sobre essa pessoa, eu posso olhar para essa faceta minha e também para essa faceta de alguém que eu conheço e escrever sobre isso. Então observe quem você conhece. Aposte nos diálogos também, porque o diálogo ele pode dizer muito, né? Eu não costumo escrever muitos diálogos, mas eu sempre escuto pessoas experientes assim no assunto de escrita falar que os diálogos eles dizem muito. Às vezes você nem precisa descrever o cenário, por exemplo, e você coloca uma fala, né, no diálogo e aí isso já faz a pessoa criar o cenário na cabeça dela. Ou você nem precisa descrever as características do seu personagem, é só você falar ali, escrever, né, um diálogo e pela forma que ele fala, você consegue pegar nuances da personalidade desse personagem, né? Então, se ele fala com um tom mais baixo, com palavras no diminutivo, você já vê que é uma pessoa mais sentimental, mais delicada, né? Ai, meu paizinho, meu amorzinho, né? Ai, e aí eu fui lá e peguei um ursinho, sabe? Quando você fala assim, você já imagina uma pessoa que ela é mais delicada, que ela é mais sentimental, que às vezes pode ser até melancólica. Eu percebi isso, por exemplo, no livro da Santa Teresinha, História de uma Alma. Só de você começar a ler ali a forma como ela escreve, né? Ai, meu paizinho,
meu amorzinho, você já vê essa característica mais melancólica, mais sentimental dela, mesmo sem ela falar que ela é dessa forma, por exemplo. E então os diálogos, eles são bem legais por isso, sabe? E você observar também os diálogos assim da vida real e captar. Nossa, essa pessoa ela tá falando isso, talvez essa é uma fala de alguém que é invejoso. Ah, essa pessoa tá falando isso, essa é uma fala de alguém que tem o ego muito elevado, né? Ah, ela tá falando isso, essa é uma fala de alguém que valoriza a espiritualidade. Então aposte nos diálogos, isso eu tenho que praticar aqui também. Vamos ver aqui na página 64, eu anotei para ler aqui para vocês. Pense na vida de cada personagem como uma cesta. O que mantém o conteúdo unido? Quais são as rotinas e crenças daquela pessoa? O que elas escreveriam em seus diários? Comi isso, odeio aquilo, fiz aquilo outro, levei o cachorro para dar um passeio demorado, conversei com o vizinho. São coisas que as ligam ao mundo e às outras pessoas, que fazem com que cada personagem encontre sentido na vida. Depois, coloque defeitos também no seu personagem, né? Expresse ele com verdade, porque se você colocar um personagem ali perfeito, fica sem graça, fica um texto prolixo. Então, coloque sim ali os defeitos, as dificuldades do seu personagem, porque isso vai dar essa humanidade. Ouça outras pessoas e observe. Tá? Aqui sobre o personagem. A trama. A trama, pra Anne, é uma consequência ali dos personagens. Então, não se preocupe tanto com a trama, mas com os personagens. Tá? E, assim, escreva através da sua perspectiva, né? Porque isso vai dar diferença ali na sua trama. Porque cada perspectiva é única. A gente pode escrever sobre um tema universal. Por exemplo, eu vou escrever sobre amor. É um tema super batido para texto, mas se eu escrever por amor, se eu escrever sobre amor, vai ser um texto diferente do seu, porque você tem uma perspectiva, você tem experiência, você tem uma bagagem para escrever sobre amor, e eu tenho uma outra diferente da sua. Então a trama ela já vai ficar mais legal, vai ficar envolvente, se eu deixar e me expressar ali conforme a minha própria voz, tá? O diálogo, né? Escute, observe, armazene informações e construa os seus diálogos. Vamos ver aqui a página 80. Talvez haja alguém assim na sua vida. Pegue um personagem que suscite esse tipo de sentimento no seu protagonista e ponha os dois no mesmo elevador. Tipo, coloca duas pessoas super diferentes no elevador e depois faça com que o elevador pare. Não há nada como um clima pesado para fazer as coisas avançarem. Então, é tipo aqui uma sugestão de escrita, eu achei bem interessante isso. Porque daí você vai desenvolver um diálogo, você já vai entender sobre esses dois personagens. Uma forma legal da gente exercitar a escrita. O bom diálogo engloba tanto o que é dito quanto o que não é dito. Então isso aqui já é um nível mais hard, sabe? Na minha visão, assim, de escrita. Você escrever um bom diálogo, você fazer isso de parar o elevador e aí duas pessoas totalmente diferentes conversarem. Você conseguir captar ali coisas que devem ser ditas e não ditas no diálogo, né? Os cenários, tá? Para descrever cenários, ela conta aqui também que ela escreveu um livro e ela tava falando sobre jardinagem. Só que ela não sabe nada sobre jardinagem. E aí ela ligou para um amigo, para uma pessoa que gosta muito de jardinagem e perguntou várias coisas, tipo assim, na primavera, qual flor que vai estar florescendo? Nesse momento, quanto tempo que demora para essa planta crescer? E aí de tanta informação que ela pegou com essa pessoa, quando alguém lia o texto dela, achava que ela era uma pessoa super expert na jardinagem. Mas na verdade ela ligou e conversou com esse amigo. Ela captou as experiências de vida desse amigo, né? Então peça ajuda, sabe? Ligue para outras pessoas que você sabe que tem experiência no que você quer escrever. Seja um curioso, um entusiasta da vida, sabe? Se divirta nesse processo, eu acho isso muito legal, né? Peça ajuda para outras pessoas, converse com pessoas, observe a realidade. Isso é muito rico. E só uma vida de escrita nos proporciona isso, né? Aqui na página 95, meus alunos acreditam que quando autores consagrados se sentam para escrever, já sabem o que vai acontecer, porque delinearam a maior parte da trama. E é por isso que escrevem livros tão bonitos, têm uma vida fácil e alegre, além de uma grande autoestima e noções de confiança e deslumbramento intactas. Bem, não sei de ninguém
que se encaixe nessa descrição. Todas as pessoas que conheçam se debatem em agonia, reclamam e se desesperam enquanto tentam encontrar uma trama e uma estrutura que funcionem. Seja bem-vindo ao clube. Ou seja, né, para de romantizar aí a vida dos outros escritores. Eu ouvi até na live do professor Rodrigo Gurgel, que ele citou, tipo, autores bem grandes, assim, né? Que falaram justamente disso, sabe? Tipo, eu tenho sim bloqueio criativo, né? Eu acho que eu não sou um bom escritor. E, tipo, autores clássicos, assim, sabe? Aquele autor de A Metamorfose, qual outro também? Esqueci, mas tem um vídeo aí sobre escrita no meu canal que eu mencionei, que eu assisti mesmo em uma aula do professor Rodrigo Gurgel falando sobre isso. E também é óbvio, né? A realidade é essa. Todo mundo tem dificuldade, sim, para escrever, sabe? Na parte 2, a gente tem a mentalidade certa para escrever. E eu vou ver aqui na página 106 com vocês. Olhar à sua volta. Escrever é aprender a prestar atenção e comunicar o que está acontecendo. A escrita envolve a capacidade de ver o sofrimento das pessoas e, como Robert Stone disse uma vez, encontrar sentido naquilo. Mas isso não é possível se você não for respeitoso. Se olhar para as pessoas e enxergar apenas roupas deselegantes ou trajes ricos, vai entender tudo errado. Você precisa dessa mentalidade assim, genuína, verdadeira, na hora de observar as pessoas, para você conseguir ser sincero e escrever sobre elas. Sinceramente, eu acho que para você ser escritor, você precisa aprender a ser reverente. Uma boa palavra. Se não, por que você está escrevendo? Por que está aqui? Acho que este é o nosso objetivo como escritores, ajudar os outros a ter essa sensação de deslumbramento, uma nova visão das coisas que podem nos pegar de surpresa, que invadem nosso mundo pequeno e isolado. Essa sensação de deslumbramento eu acho incrível quando a gente tá lendo um livro, sabe? E você pensa, nossa, é isso? Nossa, que frase bonita! Nossa, essa frase disse muito com poucas palavras. A mentalidade certa para escrever é você contar verdades, como eu já falei bastante aqui, se importar de verdade com as coisas e escrever sobre o que é importante para você, sabe? Imagina que legal você escrever sobre a sua perspectiva sobre a morte, sobre o amor, sobre sexo, sobre sobrevivência, sobre Deus, sobre ecologia, sobre liberdade, sobre os vários temas que você gosta. Eu acho isso muito valioso, porque, tipo, você tá expressando ali a sua personalidade, a sua perspectiva, as coisas que você aprendeu. Eu, particularmente, tenho muito interesse em escrever sobre filosofia, sobre escrita, sobre literatura, sobre a vida, sabe? Sobre a vida pessoal mesmo. Sei lá, fazer uma cartas pro Daniel, cartas para pessoas, assim, da minha vida, uma carta para os meus pais, uma carta para mim mesma. Eu acho bem legal esse modelo de cartas, sabe? Escrever orações, eu adoro escrever orações várias vezes nas minhas morning pages. O que aparece ali é uma oração, sabe? Eu começo ali no dia escrevendo só as coisas que estão na minha cabeça e ao final ali tem orações. Eu acho bem legal livros, por exemplo, aqui embaixo no meu tripé está o Diário da Santa Faustina. Ela escreveu um diário ali sobre a vida dela, então a gente consegue ver como como é a vida de uma santa, sabe? Eu acho isso muito legal. Biografias também são bem legais, né? Tipo a de Santa Teresinha, História de uma Alma, foi, né, escrita ali sobre a vida dela, ela mesma escreveu. Tem vários, aqui, por exemplo, no escritório, tem vários livros, assim, de santas que escreveram sobre a sua vida, que fizeram cartas. Eu também quero comprar o livro, já tá ali no meu carrinho da Amazon, da Santa Giana Beretta Molla, que ela fez cartas pro marido dela. Então, cartas de amor de uma santa, se eu não me engano, esse é o nome do livro. Então, muito legal. Depois, aqui, ela fala sobre aquela questão que eu disse pra vocês, né? Ouça os seus brócolis. Então, observe a realidade e veja o que ela tá falando pra você. Às vezes, só precisa silenciar a estação que merda, que ela também tá falando aqui. QMRD, que é aquilo que eu falei pra vocês, né?
tanto essa soberba e também essa depreciação. Solte o controle, escute a sua voz interior, tenha uma concentração suave e não lute contra, às vezes, o seu bloqueio criativo, porque vai ser pior, né? Respira, né? Tenha calma, tenha paciência, dá uma volta, né? Saiba o que te inspira também, né? Às vezes é ouvir uma música, às vezes é sair para dar uma volta no parque, às vezes é conversar com alguém, tá? Deixa eu ver aqui a página 122. Depois a gente tem as ajudas ao longo do caminho, que, por exemplo, é você criar também as fichas, que eu já vou falar aqui mais pra frente. Vamos ver aqui a página 122. Aqui da estação Que Merda, né? De como você é mais aberto, ó, esse daqui é um lado, né, o lado direito. Você é aberto, dotado, brilhante, sábio, incompreendido e humilde, mais humilde que os outros. E o alto-falante da esquerda sairão os raps de autodepreciação, as listas de todas as coisas que você não faz bem, de todos os erros que cometeu hoje, ao longo da vida, a dúvida, a confirmação de que tudo que você toca se transforma em lixo, de que não sabe se relacionar, de que é, sobre todos os aspectos, uma fraude, incapaz de amar, enfim, né? Então, você precisa silenciar a sua cabeça para poder ouvir os personagens e deixá-los guiar a sua história, tá? Então faça uma prece também. Por favor, me ajude a sair do caminho para que eu possa escrever o que quer ser escrito. É uma oração. Deus, fale através de mim, né? Seja feito tua vontade. Aqui ela fala dessa prece especificamente. Por favor, me ajude a sair do caminho para que eu possa escrever o que quer ser escrito. Aí, as ajudas ao longo do caminho é a parte 3 aqui do livro. Então, ela fala sobre as fichas. Então, sempre você anotar num post-it no celular. Às vezes eu escrevo nas notas do celular mesmo, tipo, vem uma inspiração e eu já escrevo todo o texto. Às vezes você pode anotar ali um tema, mas não sei se funciona. Às vezes funciona, né? Mas eu gosto de escrever na hora mesmo, sabe? Tipo, veio a inspiração e eu já escrevi, né? Ou, tipo, passou um pouquinho de tempo, né? Teve um dia que aconteceu um acidente na frente da minha casa e eu fiquei, tipo, muito tempo ali observando e filosofando sobre aquilo ali, né? Tipo, nossa, essa pessoa tava indo pra algum lugar e aconteceu um acidente ali e travou toda a vida dela. E, tipo, o motoqueiro que caiu, nossa, a vida dele inteira pode mudar depois daquilo, né? Eu lembro que ele não tava levantando do chão. E aí eu entrei no chuveiro e levei o celular e comecei a escrever. Porque às vezes, né, se você ficar assim durante na casa, as pessoas vão te perguntar, vão te chamar e você não vai conseguir escrever. Então, sei lá, se tranca no banheiro e escreve texto. Ou vai dar uma volta e escreve texto. Eu gosto de escrever na hora, assim mesmo, eu acho, sabe? Ou ter um momento, assim, pra você sentar e escrever sobre o tema também é importante. Então, sempre anota algum insight, alguma ideia que você tem. Liga pra alguém, participa de grupos de escrita. Escreve uma carta, ela fala que essa é uma ajuda ao longo do caminho, porque a informalidade da carta liberta do perfeccionismo. Eu achei isso bem interessante também. E eu acho que é um bom formato, sabe? A carta, como eu falei pra vocês. Aqui na página 171. Porém, se aceitar a realidade que lhe foi apresentada, de que não está num período produtivo de criação, você se libertará e começará a se reabastecer novamente. Em momentos assim, incentivo meus alunos a escreverem uma página sobre qualquer coisa, 300 palavras de memória, sonhos ou fluxo de consciência sobre como eles odeiam escrever, sem um motivo específico, só para evitar que seus dedos enferrujem, apenas para que tenham um compromisso de tentar escrever 300 palavras por dia. Então, em dias e semanas ruins, isso é tudo. Tá? Então, por exemplo, aqui as morning pages entram, né? Tipo, escrever só um fluxo de consciência, o que tá ali na sua mente. Todas as boas histórias estão por aí, esperando para serem contadas de uma maneira nova e arrebatadora. Mark Twain afirmou que Adão foi o único homem que, ao dizer uma coisa boa, tinha certeza de que ninguém jamais dissera aquilo antes. A vida é como um centro de reciclagem no qual todas as preocupações e dramas da humanidade são reaproveitados várias vezes pelo universo. Mas o que você deve oferecer é sua própria sensibilidade, talvez seu próprio senso de humor, sua experiência ou seu significado pessoal, né? Ou seja, alguém já escreveu sobre o que você está tentando escrever, mas você tem a sua bagagem aí para contribuir. Todos nós podemos cantar a mesma música e ainda assim haverá bilhões de interpretações diferentes.
Algumas pessoas a cantarão espontaneamente, outras vão praticar até poder cantar num grande concerto. De qualquer maneira, tudo do que precisamos para contar nossas histórias de maneira razoável e empolgante já existe dentro de cada um de nós. Tudo de que você precisa está na sua cabeça, nas suas lembranças, em tudo o que seus sentidos ofereceram, em tudo o que você viu, pensou e absorveu. No seu inconsciente, onde a verdadeira criação acontece, está a criança ou o personagem do Dr. Seuss no celeiro, ajeitando e costurando tudo. Quando eles estiverem prontos para lhe entregar algo, um parágrafo ou um movimento repentino de um personagem que vai mudar todo o curso da história. Ou seja, você tem aí essa sua bagagem que vai tornar o seu texto único. Então escreva sobre temas batidos, como eu já falei antes, né? Escreva sobre amor. Todo mundo já escreveu sobre amor. Se você não escrever sobre amor só porque alguém já escreveu, você nunca vai escrever sobre nada, né? Também pegue inspirações, às vezes, de outros autores. Isso eu queria pedir, né? Se você for até aqui no vídeo, coloque nos comentários uma dica de algum autor que você gosta muito. Eu ainda quero achar, sabe, o meu autor favorito, que vai ser, tipo, a minha modelagem de escrita, né? Eu tô apostando aí, talvez, no Nelson Rodrigues, Gustavo Corsão. Só li um livro do Nelson Rodrigues. Eles são brasileiros, né? Machado de Assis, tipo um livro assim, né? Nelson Rodrigues escreve crônicas, eu acho bem interessante. Mas, tipo assim, um autor para que eu modele, sabe? Nossa, eu gosto da forma que ele escreve e aí eu vou modelar esse autor. Você tem esse autor? Me conta aí nos comentários. Eu quero muito achar, sabe, o meu autor favorito. Quem sabe um dia eu não encontro, né? E conto aqui pra vocês. Tanto para modelar, quanto assim, para ter o autor favorito, sabe, de literatura. Eu tenho que ler mais literatura também, eu tô querendo ler mais literatura. Então compartilha aí nos comentários a sua experiência em relação a isso. Qual é seu autor favorito de literatura? Se você tem alguém que você modela na escrita, alguém que você acha que eu posso modelar também e aprender. É bem legal você modelar, né? Você não vai copiar, mas você vai ver a forma que aquela pessoa escreve, né? Por exemplo, o Nelson Rodrigues, eu vejo muita verdade nele, é muito sincero, às vezes sincero até demais. E eu gosto disso na escrita dele. A escrita dele também é leve, ele bota ali, às vezes, algum parênteses, né? Eu comentei aqui, tem um vídeo no canal falando sobre o livro que eu li sobre ele, Memórias da Menina Sem Estrela. É um livro de memórias, então é um livro bem legal também de você ler, de você modelar, porque ele tá contando ali as memórias da vida dele. E aí te inspira também a contar a sua própria história. Eu lembro que quando eu li o livro dele, eu fiquei bem inspirada, assim, em escrever. Eu escrevi textos no Instagram, né, e tal. Então é legal você ter, assim, um autor pra você modelar, tá? E aí, por último, aqui na parte 4, ela fala motivos para escrever. E o último motivo deve ser a publicação, ou dinheiro, ou fama. Ela fala assim, ó, escreve porque o próprio ato de escrever já vai te satisfazer de algum modo. O próprio ato de escrever já é uma recompensa. Outro motivo para escrever é você dar um presente. Ela diz que é muito grata por poder dar o presente pro pai dela antes dele falecer, que ela escreveu um texto para ele. A melhor amiga dela também, ela escreveu um livro para a melhor amiga dela e ela conseguiu ler antes de falecer. Né? Motivos para escrever também é você encontrar aí a sua própria voz, esse seu próprio estilo, essa sua forma de observar a realidade e escrever. E também é uma forma de você se doar. Escrever é uma forma de você se doar também. Aí aqui eu sublinhei vários. Ó, escrevi livros que começaram como presentes a pessoas que eu amava e que iam morrer. E talvez essa seja a única maneira de realmente termos alguém. Sempre haverá algo a ser dito para pintar retratos das pessoas que amamos, para tentar expressar aqueles momentos que parecem tão indescritivelmente bonitos. Momentos que nos transformam e nos tornam mais profundos. Consegui escrever livros sobre meu pai, minha melhor amiga, e eles conseguiram lê-los antes de morrer. Já pensou? Escrevi para uma plateia de 2 pessoas que eu amava e respeitava, e que me amavam e me respeitavam. Assumir o estilo de outra pessoa que se trata de um adereço que usamos por um tempo até termos que devolvê-lo. Assim, você pode chegar àquilo que não é apenas um empréstimo, que é real e verdadeiro, a sua própria voz. Era o que eu estava falando aqui para vocês, né? Escrevam brevemente na aula o motivo pelo qual querem escrever. Esse é um título legal também, né? Um tema legal para um texto. Por que você quer escrever? Escreva brevemente o motivo pelo qual querem escrever. A verdade parece querer ser expressa.
Aí aqui, esses últimos capítulos eu gostei bastante, porque ela resume, assim, tudo que ela falou no livro, né? Doar-se. Nosso filho de 3 anos e nosso trabalho em andamento nos ensinam a doar. Eles nos ensinam a nos afastarmos de nós mesmos e nos tornarmos alguém para outra pessoa. Esse provavelmente é o segredo da felicidade. Portanto, é um motivo para escrever. Você é refém do seu filho e do seu trabalho. Eles o esgotam, acabam com seu sono, confundem a sua cabeça, o tratam como lixo e depois você descobre que lhe deram a pepita de ouro que sempre esteve procurando. Essa sensação de conexão e de comunhão com os outros através da escrita. Acho que é isso que eu sublinhei aqui, né? Também aqui no final tem outras. Sempre quando eu coloco aqui, ó, uma estrela, é que aquela parte foi uma boa parte. Eu quero voltar, quero revisitar, tá? Se você realmente se dedicar a escrever criativamente a verdade, como a entende, como a vivenciou, com as pessoas ou o material que estão dentro de você, que estão pedindo para que os ajude a serem escritos, alcançará um sentimento secreto de honra. Ser escritor é fazer parte de uma nobre tradição, assim como ser músico. Você pode se divertir no processo. Mesmo que você só tenha escrito para que um dia seus filhos saibam como era a vida. Enfim, é muito bonito escrever. Esse livro aqui é bem legal, né? Dá aquela sensação de pertencimento que ela mesma falou, assim, de tipo, nossa, existem outras pessoas também que estão nesse caminho, né? Aqui ela fala também, ó, você começa a ler com olhos de um escritor, você valoriza mais os livros, a sua leitura. É um livro que eu recomendo, então. Fica a indicação aí se você gosta de escrita, se você quer começar a escrever. Vamos juntos nessa jornada. Lê esse livro aqui, que eu acho que vai valer bastante a pena, né? Assiste aí esse vídeo de novo. Eu também fiz essa espécie de resumo, assim, dos principais pontos que eu gostei, que me chamaram a atenção e que eu quero voltar um dia, né? Como eu mostrei pra vocês, eu sempre sublinho, faço estrelinhas, assim, ao longo do texto pra eu voltar, pra eu revisitar. Também fiz aqui o meu resumo, compartilhei com vocês. Espero que tenha sido útil esse vídeo, que tenha te inspirado a escrever mais, a também ler mais, né? E a enfrentar esse desafio, porque é sim um desafio aí você ler mais, você escrever mais a partir da sua rotina e no seu dia a dia, né? De todos os imprevistos do dia, de todas as coisas que você tem que fazer, o seu trabalho, a sua família. Se você tem esse chamado para escrever, para ler, né? Exige dedicação, sabe? De ir atrás do seu objetivo, do que você quer, sabe? De ir atrás e realmente ler, sabe? Você tem aí um propósito por trás disso. Eu tenho um propósito, eu quero compartilhar aqui com vocês e eu preciso me esforçar para fazer isso acontecer. Então faz os seus projetos de leitura acontecerem, faz o seu projeto de escrita acontecer, porque vale a pena se expressar, expressar a sua personalidade, a sua perspectiva, cultivar esse olhar de uma pessoa que escreve, de uma pessoa que lê. Beijinho! Deixa aí o seu like se você gostou do vídeo, o seu comentário e até o próximo vídeo aqui do canal.